Compartilhando a Palavra com Adriano Ventura. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ei, gente, tudo bem? No ar do programa Compartilhando a Palavra desta quarta-feira, hoje dia 8 de abril. Que a paz, que o amor, que a alegria de Deus esteja reinando no seu coração. Eu sou Adriano Ventura, muito feliz em levar até você o Evangelho de hoje, seja no nosso canal do YouTube, seja pela Rádio América 107,1 FM ou a nossa América TV, canal aberto, canal 19 na TV aberta, e o principal, falar para você, partilhar contigo a palavra do Senhor neste tempo bom, tempo de ressurreição, é Páscoa. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, e disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência para ir lentos, para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nos dias que se seguiram a paixão, morte e ressurreição do Senhor, em vários momentos Jesus apareceu aos discípulos e outras pessoas também. Você vai perceber que ao longo do Evangelho, nestes dias, nós vamos testemunhar isso. E hoje não é diferente. Os famosos discípulos de Emaús. Se tornou um caso tão bonito que Emaús passou a ser nome de evento religioso. Emaús ganhou o nome de casa de retiro e lugares de oração. Mas quem eram os discípulos de Emaús?
discípulos de Jesus, que voltavam para casa como que cegos, sem perceber o milagre que haviam testemunhado naquele momento. Mas eles, no entanto, estavam tristes, estavam como que derrotados. Eles deviam estar, gente, com o rosto derrotado. E você sabe bem o que é isso. Não é que Jesus chegou junto? E o legal é que Jesus, ele acaba tirando uma com essa gente. Ele finge não saber o que acontecia, finge seguir para outra direção quando chegaram na vila de Emaús, mas aquela gente estava com o coração tão feliz com as palavras de Jesus que queriam que ele ficasse, e ele ficou. Pois é, sabe o que me deixa animado nessa palavra? Tudo. Mas no momento que eles reconhecem Jesus ao partir do pão. Nós temos uma dádiva que Jesus nos deixou, chamada de Eucaristia. A cada missa, a cada comunhão, tenha certeza, você se aproxima mais de Jesus. O Cristo peregrino, o Cristo conhece sua vida, sabe das suas dores, você se aproxima dele. Esse aproximar cura, liberta. Esse aproximar nos mostra uma outra vida, uma vida nova, digna. Eu não estou falando vida de riquezas, de poder. Estou falando de vida nova, uma experiência lá no interior do coração. E é o que nós vamos rezar agora, para você, para todos nós. Querido Jesus, queremos te reconhecer no partir do pão, no dom da Eucaristia. Que tenhamos ali a força e a coragem para sair pregando e anunciando o seu Evangelho com a nossa vida. Então hoje eu quero te pedir, aparece para mim, para os meus queridos, para minha família. Aparece através das situações, das pessoas, dos momentos, que eu consiga perceber o tempo todo o Senhor passando ao meu lado, dando força e coragem, não me deixando desanimar, Senhor. Então, querido Senhor, aparece para todos nós. É o que nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, padroeira das nossas Minas Gerais. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais Compartilhando a Palavra. Espero merecer a sua audiência neste mesmo horário. Até lá. Compartilhe a palavra você também. Faça parte dessa corrente do bem.